Bom dia a todos. Vamos dar início então à nossa reunião ordinária com este pequeno pormenor de alterarmos o local por razões óbvias de manutenção do equipamento, também importante das infraestruturas. Aliás, é mais conservação. E, portanto, no período antes da ordem do dia, há alguma questão que o Sr. Vereador queira colocar ou alguma questão que gostaria de ver esclarecida? Sim. Além do nosso cumprimento pessoal, desejar pessoalmente ao Sr. Presidente, na pessoa do Sr. Presidente, ao Presidente da Federação, um bom ano e particularmente que 2018 seja um ano melhor para o município de Gonçalo, que foi o ano 2016. Pois são duas questões. Uma delas é saber se tem conhecimento de algum dos lotes de terreno que tenha sido vendido em alguma das zonas industriais do Conselho possa estar ou não a ser objeto de alguma restrição ao direito de propriedade, normalmente, de alguma penhora, portanto, ainda antes de começar a elaborar, porque é normal, portanto, para o normal funcionamento da empresa, precisa dar garantias às instituições financeiras a que recorre. Em segundo lugar, esta é uma questão de cariz social associada à iniciativa que eu não sei propriamente dos contornos em que se desenvolve a distribuição de cabazes de Natal pelo município, era saber se de facto esta iniciativa teve um caráter universal em relação a todo o município, se os parâmetros que levam à atribuição desses cabazes, portanto, são também eles universais em relação a todo o município, na minha opinião não deveriam ser, ou se destinam única e exclusivamente às pessoas que foram afetadas direta ou indiretamente pela tragédia que se abateu sobre esta região. E ainda também quem ou que entidade é que fez o levantamento das pessoas que poderiam necessitar, na eventualidade de não ter o caráter universal, aqui já ter a universal em relação a todos os agregados familiares. Saber efetivamente quem fez esse levantamento. Em primeiro lugar, também reciprocamente interessar ao Sr. Vereador e a todos os presentes um voto de um bom ano, que seja bem melhor do que 2017, face à fase final e em particular aos incêndios e o impacto que causaram no nosso concelho e na região e no país, mas também endereçar esse voto a todos os voselenses e a todos os nossos imigrantes em particular que estão pela diáspora e que estão sempre ligados à terra, ao seu concelho, às suas gentes, às suas famílias e que também muito têm contribuído para o nosso futuro, para o desenvolvimento, também uma mensagem alargada a todos eles. Quanto às questões concretas que aqui colocou, eu ia deixar a última para a vereadora, a doutora Carla Maia, nesta matéria, mas posso desde já dar uma nota que o cabaz de Natal é uma prática que o município há alguns anos esta parte faz, prepara e entrega às famílias mais carenciadas e que estão devidamente identificadas pelos nossos serviços sociais. Este ano teve esta particularidade que é o alargamento àquilo que é as famílias que estão a ser apoiadas relativamente ao impacto dos incêndios de 15 de outubro. Mas eu aí deixo uma explicação mais técnica e mais específica até para a Sra. Vereadora. Quanto à questão do lote de terreno, de ver se tem lotes que haja eventuais hipotecas, que isso é uma questão... Hipoteca ou penhoras, ou eventualmente... Sim. É algo, como sabemos todos, que estamos, ou que em todos os territórios, todos os municípios acontece ou pode acontecer, e julgo que há uma situação que não vou particularizar naturalmente, que tivemos um indicador que poderia estar sobre essa situação, mas já estamos a tomar as medidas cautelares que têm que ser tomadas, nomeadamente a reversão dos lotes. Posso dizer que esta semana tivemos, já esta semana, ou seja, um bom indicador do começo do ano, 3 empresários regionais ou nacionais que querem 3 lotes nos nossos parques industriais. Portanto, como este é um setor muito volátil, ou que empresários, alguns deles até os conhecemos, empresas credenciadas que precisam da região, que precisam de um lote num dos nossos parques industriais, como outro
empresário local que quer outro lote e outro objeto de uma candidatura. Portanto, foi já este ano 3 lotes que foram solicitados ao município. Portanto, temos essa questão. Está a ser uma média de longoria, já viu? Não, aconteceu de, se calhar, com o início do ano, ou com os fluxos, ou com a estratégia das empresas, que têm, ou podem ter novas áreas de negócio, ou querem fazer, abraçar novos projetos. E há aqui outra questão importante, é que face aos incêndios vai haver, de fundos comunitários, um pacote de medidas específicas só para as áreas ardidas. E também um deles, pelo menos, poderá ter esse foco que é a inovação produtiva para as áreas ardidas, dos 30 municípios que arderam, e, portanto, até ao final, se não estou em erro, de fevereiro, é possível apresentarem novos projetos. E, portanto, também pode ser esse o foco e essa a preocupação e essa a estratégia do empresário ou da empresa. E, portanto, como lhe disse, tivemos uma indicação de um dos parques que poderia haver essa questão e já atuámos em conformidade, e, portanto, vamos pedir a reversão desse lote para poder naturalmente salvaguardar o interesse, quer de todos, quer que volte ao município para depois ser colocado noutro empresário, por se aquela empresa teve problemas ou não tem condições, à data presente, naturalmente nós temos que tentar salvaguardar e é nessa intenção que vamos e que já procedemos em conformidade. Uma intenção é um assunto que com certeza iremos falar mais vezes, porque é um assunto muitíssimo importante, portanto, dado que estamos a falar de infraestruturas caríssimas e, portanto, que o município viene a um preço quase simbólico. Temos de ser competitivos, e ser competitivos é não estou a dizer se efetivamente ser ao contrário. Não Devia votar contra o certo, preço do lote nem o preço do metro quadrado. Portanto, agora, o que está em causa é salvaguardar, como disse, os interesses do município. Passarão, primeiro, se possível, por obviar situações dessas, portanto, com esta que nós estamos a falar. E, em segundo lugar, portanto, acautelá-las, portanto, do ponto de vista jurídico, de maneira e é isso, exatamente. Daí não, mas é isso, e é que este caso em concreto, temos conhecimento, tentamos fazer a repressão do lote, não temos outra forma. Quer esta, grandes empresas, e como vocês sabem, pelo país, que eram fantásticas e tinham centenas ou até milhares de postos de trabalho, e de repente as coisas inverteram-se. E, portanto, também estamos sujeitos em pequenas, médias, grandes empresas. Esta empresa não chegou a laborar aqui, não consegue? Tinha um projeto metido no município e tinha uma candidatura aos fundos comunitários. E, portanto, mas é este, sempre que há fundos comunitários isso acontece. E o que não há também acontece. Pois é, mas e quando não há também acontece. Aqui o que nós estamos a calcular mesmo é isto, é que efetivamente há empresas especializadas e cujo objetivo principal é este mesmo. Portanto, fazem asneiras num determinado quadrante, vão buscar prédios que valem muito dinheiro, não sei. baratos, e, portanto, transferem essas asneiras para esses prédios e isso está a tornar-se habitual. E perante a solicitação de lotes ou de instalação de intenções de negócio, o que é que a gente faz perante todas as situações? Porque essa a gente não a sabe, porque se soubesse, claro que não íamos entregar lotes. Qual é a nossa intervenção, a nossa atuação? É tentar pedir todos os elementos para salvaguardar a credibilidade do negócio, certo? É essa a forma, não há outra. Sim, e ele pede esses elementos. Elementos, que é isso? Sim, mas pede entidades que possam aqui, entidades é que não... Entidades, saber a ideia de negócio, qual é o plano financeiro, pronto, toda a informação possível que nós poderemos ter acesso. É isso que nós fazemos. O plano financeiro até não terá encontrado nada. Há um plano de negócio associado ao investimento. Sim, não encontrou nada da normal. Não. Pois, provavelmente não terá de encontrar, não é? Pronto, exatamente. E eu já tinha utilizado esta expressão e volto a utilizá-la. É como aos melões, só depois dos abrir e das coisas estarem a andar é que se consegue verificar a qualidade. É ou não é? E, portanto, é um bocado assim. Nós queremos, é sempre isso que nos pauta, a ter mais investimento, mais emprego, mais oportunidade de criação de riqueza. E em todos os outros processos que estão em curso, ou que nós já aqui decidimos no passado recente, haver uma ou duas situações relativamente, se calhar já há 2 dezenas ou 1 dezena e meia, se calhar o rácio não é assim tão mal relativamente a outros territórios que certamente se queixarão bem mais daquilo que é este processo volátil dos mercados, dos negócios e do investimento. E, portanto,
Tudo estamos feito dentro da certeza de criar as melhores decisões e opções. Mas pronto, cá estamos para atuar e, como vê, nessa questão que levantou, nós intervimos e atuamos de imediato de acordo com aquilo que é o nosso espaço, quer jurídico, quer camarário. E, portanto, vamos ver e certamente vamos conseguir acautelar a reversão do lote, que é isso que se pretende. Mais alguma questão no Presidente de Extraordia? Podemos entrar... peço desculpa à vereadora. Sim, força, tem a palavra. Ora, então, muito bom dia, e dando aqui a resposta ao Sr. Vereador, e o Presidente já fez aqui uma introdução. Não convém esquecer, portanto, que nós anualmente, portanto, temos essa prática de apoiar no Natal cerca de 40 famílias, portanto, com cabazes de Natal. Isto também durante o ano, sim, e durante o ano, sempre que é necessário, sempre que haja uma avaliação dos serviços e quando portanto, somos confrontados com essa situação, eventualmente haver aqui alguma carência alimentar, portanto, são ativados os serviços municipais para nós, portanto, fazermos o reforço alimentar dessas famílias, sendo que existem também serviços, nomeadamente a nível do programa que existe de apoio alimentar, que são encaminhadas para esses serviços da Segurança Social. Dizer-vos que relativamente aos bens doados, relativamente às consequências do incêndio de 15 de outubro, portanto, os bens são feitos, a gestão dos bens doados relativamente à alimentação e ao vestuário é feita, portanto, pela Ação Social e é feita em parceria com as juntas de freguesia, portanto, não temos tido grandes problemas com as juntas de freguesia nesta articulação relativamente à identificação das famílias que foram afetadas pelos incêndios e tem sido feita essa articulação com as juntas de freguesia, com as IPSS, com as escolas e com a Segurança Social. Desde a primeira hora do incêndio, portanto, foram equipas para o terreno para fazer essa primeira identificação das famílias que foram atingidas pelos incêndios, que foram compostas por pessoas da Câmara, da Segurança Social, do Centro de Saúde e do SAAS, portanto, do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. E esta, portanto, foi a primeira base de dados que nós fomos criando e a partir daí foi sendo alimentada pela identificação também feita pelas juntas de freguesia, pelas IPSS ou pelas escolas, portanto nós estamos sempre em permanente articulação nesse serviço. Portanto, os bens alimentares relativamente aos incêndios são feitos e abrangem as sete freguesias que foram atingidas. Os bens alimentares abrangem essas freguesias, portanto as pessoas que foram atingidas pelos incêndios dessas 7 freguesias. Portanto, Alcofra, Taúces, Ventosa, Carã, Fornão, Campi e Câmara. Estamos a falar, desculpe, de bens alimentos, estamos a falar de localidades. O cabaz de Natal, que é uma prática ancestral desta Câmara Municipal, e da Senhora Vereadora, eu tenho conhecimento disso também. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é, efetivamente, portanto, o fornecimento de bens alimentares sob a forma de cabaz ou não às populações, e se de facto seguiram critérios que foram controlados pelo Gabinete de Ação Social, ou se trata apenas de um levantamento feito pelas juntas de freguesia ou por alguém de confiança na localidade? Não. É isto só porque a realidade que nos está a dizer não é aquela, em alguns casos, que eu tenho conhecimento. Sim, mas isso então tem que dizer, porque... Diria depois, em particular, que nós aqui em reunião não vamos estar a... Porque dizer, e vou ser sincera, houve efetivamente uma junta de freguesia que não colaborou nesse sentido connosco, e nós tivemos que ir por outros meios. Houve efetivamente uma junta de freguesia, portanto, eu tive a ocasião de falar várias vezes com o Sr. Presidente de Junta, que não colaborou nesse sentido, da identificação. Portanto, não sei porquê, ele terá os motivos deles, mas não colaborou. Tivemos que ir por outros meios pela identificação. Naturalmente, as juntas de freguesias e IPSS e também as escolas são as entidades que estão mais próximas do cidadão e conseguem identificar melhor essas necessidades. Mas tudo aquilo que sai, e depois também há uma questão que convém salientar. Houve algumas entidades, nomeadamente empresariais, que fizeram questão de fazer doação de cabazes, não só às vítimas dos incêndios, mas também situações de famílias desfavorecidas no concelho. Portanto, e foi na altura, portanto, foi feita também essa triagem. Houve empresas que, para além da questão das vítimas de incêndio, também quiseram abranger famílias que fossem socialmente mais desfavorecidas. Porque esta questão da solidariedade também, portanto, abrangeu essas famílias. Agora, relativamente à identificação, naturalmente que nós contamos com estes parceiros que são fundamentais, naturalmente com as juntas de freguesia, com as IPSS e com as escolas. E nós tivemos algumas sinalizações. Sim. E, portanto, a abordagem a este tema, portanto, poderá ser feita e deverá ser feita
com toda a certeza, noutra sede, para além da abordagem aqui na reunião, mas portanto, pode ter a certeza também que garanto que durante o tempo que estiver por aqui é um assunto que vou acompanhar. Efetivamente, há aqui uma desconexão bastante grande entre aquilo que acaba de dizer e aquilo que fecha na realidade. Pois, mas é uma questão que podemos falar. Por mim está. Certo. Eu já agora, relativamente a isso, gostaria de complementar e reforçar o que a vereadora disse. Houve uma junta de freguesia, efetivamente, que não, peço desculpa ao termo, não ligou patavina para isto. Queria medir todas as pessoas pela mesma rasa, toda a gente por igual, o que não faz sentido nenhum, porque são pessoas carenciadas e pessoas que foram fustigadas pelo incêndio, têm que ser tratadas e que têm carências identificadas ou que ficaram sem nada, têm que ter um tratamento completamente distinto daqueles que têm recursos e se ganham e foram atingidos. Porque há aproveitamento de algumas pessoas, mas isso é consciência de cada um, houve. Preocupa-nos? Preocupa. Tivemos cuidado? Tivemos. E a vereadora acabou de explicar que, de acordo com os serviços sociais e todos estes parceiros, foi feito trabalho conjunto. E essas famílias estão permanentemente... Chegou-se ao ponto de haver pessoas dizer: ai, a Câmara ainda aqui não passou. Então eu tinha, no dia anterior ou 2 dias anteriores, tinha acabado de receber bens que eram necessários para repor aquilo que eram as dificuldades. A vereadora, e bem, tomou como decisão: todas as pessoas que recebem assinam como receberam. E passa a haver um dossiê, e há um dossiê com todo este movimento processual de quantas vezes é que recebeu e onde é que recebeu. Pode haver algum desfazamento, uma ou outra situação que se calhar pode acontecer quando é que não há falhas. Aliás, posso-vos dizer, de uma forma global, o reconhecimento na região e fora da região relativamente à condução do processo deste e também, que o vereador conduziu, Pedro Ribeiro, na questão dos corrais, na questão do apoio à primeira habitação, no apoio que demos à CCDR, à tutela, para identificar as primeiras habitações, tem sido considerado exemplar. Isso deixa-nos descansar. É a nossa missão, é a nossa obrigação, mas sobretudo também com a consciência de dever cumprido. Temos de estar alerta, temos que receber os contributos de alguma questão que esteja menos clara, ou as pessoas que tenham que ser elucidadas, porque também já tivemos telefonemas de pessoas a querer explicações relativamente à metodologia, e foi-lhe dada. A vereadora, os técnicos fazem essa explicação. Porque é que entregaram hoje aqui e não entregaram ao lado? Olha, não entregaram porque as coisas não é... Há um alinhamento de entregas diárias, pode acabar a meio de uma freguesia ou de uma população, e vai-se a retomar... Não, há tudo isto preparado. Esse alinhamento de entregas diárias, diárias ou bidiárias ou tridiárias. Não é assim, há um alinhamento, e é assim, não somos uma organização, temos que ter aqui um método de entrega das coisas, não é ad hoc, digamos assim. Pois era esse método mesmo que eu há bocado pedi. Sim. Portanto, há um método, há um alinhamento, há as famílias que estão identificadas, as necessidades dessas famílias. Isso são as famílias socialmente estabelecidas? Não, Dr. Ministro, estamos a falar das famílias identificadas atingidas pelos incêndios. Está elencado. Direta e indiretamente. Estão identificadas, estão elencadas. Agora, há esse método, essa metodologia, é uma metodologia de entrega, sendo que nós infelizmente, fomos obrigados a tomar aqui uma medida de proteção e segurança do município, porque havia efetivamente famílias que estavam a ser abrangidas pelo apoio desde a primeira hora e continuavam a dizer que não estavam a ser apoiadas pela autarquia ou pela junta de freguesia. Porque nós articulamos sempre com a junta de freguesia, convém isto ter sempre presente. E fomos obrigados, efetivamente, a criar uma declaração de proteção e segurança do município, porque o município, desde a primeira hora, esteve e está junto destas famílias. E no mais variado apoio, não é só alimentar. Desde apoio também, encaminhamento para situações de saúde, nomeadamente a nível de apoio psicológico. Agora, há uma coisa que nós não podemos controlar, e isso aí não temos forma de controlar, nem podemos controlar. São as entregas diretas que as pessoas, a nível de solidariedade, voluntariado, vão ter com as famílias e entregam. Nós não controlamos isso, nem temos forma de controlar. E se há injustiças perante aquilo que as pessoas recebem, se há umas que recebem e outras não recebem, nós nisso não controlamos. Como você deve ter conhecimento, a nível nacional, criou-se aqui uma onda de solidariedade que as pessoas vão diretamente às freguesias entregar. Agora, e acusem a Câmara, que entregam uns e entregam outros, isso está fora de questão, porque não é a Câmara, portanto. Eu tenho esse cuidado, essa preocupação de articular sempre com as autarquias, sempre com as juntas de freguesia, autarquias, naturalmente,
para que não haja aqui essa discrepância, que haja aqui injustiças perante as pessoas que foram vítimas de incêndio que não estejam a ser abrangidas. Naturalmente que nós não somos perfeitos e a minha sempre questão, e a questão do Executivo, é que eventualmente haja aqui alguma situação que, por força de circunstância, não esteja a ser contemplada. Não acredito, nesta altura, porque todos nós também temos essa obrigação de identificar e sinalizar, porque não é só espetar a responsabilidade para as entidades e depois nós temos conhecimento, nós como cidadão, temos conhecimento das situações e não a sinalizamos. E nós temos tido essa preocupação de sensibilizar as pessoas, e não hoje de manhã estava a falar com o Sr. de Gambia, precisamente por essa situação, porque ele identificou uma situação que nem tem nada a ver com os incêndios, era uma situação social, mas teve a preocupação de sinalizar uma idosa que está isolada, isolamento, e que eu estive lá ontem com ela e já foi calculada essa situação. Mas a sensibilidade também não é o facto de nós termos caros dirigentes ou estarmos em instituições que temos essa responsabilidade. A responsabilidade começa em nós enquanto cidadãos. E essa é a nossa responsabilidade. Terá sido transmitido para todos os municípios, não é? Não está a fazê-lo agora. Não, essa necessidade de dar conta. Eu estou diariamente no terreno, eu vou para o terreno diariamente, falo das pessoas que estão atingidas, tenho elencado as necessidades, tenho encaminhado as situações, é feito via redes sociais, mesmo em termos de apoios do que está a ansiedade, em termos de caminhos de apoio psicológico, tem feito esta generalização da informação para que haja conhecimento para todas as populações, depois das equipas que andam no terreno, dos vários serviços que nós estamos em perfeita comunicação e articulação, não é só os serviços do município, mas os serviços que todos da saúde, da segurança social, do SARAS, das entidades. E esse conhecimento é generalizado. E já me vi várias vezes no terreno, não é? Já ouvi antes, enquanto técnica superior, também. Não há assim. Há aqui uma questão, porque estamos a falar desta questão toda da metodologia, a sim, forma de dar apoio após os incêndios à nossa comunidade, ao nosso concelho, e dizer-vos que desde a primeira hora, também aqui, face àquilo que a vereadora explicou, também as igrejas foram muito importantes. Na comunicação, quisemos transmitir nas freguesias, nas localidades, o que é que estava a acontecer, com que frequência, clarificar que as pessoas, estávamos todos atordoados com tudo o que aconteceu e era preciso, face aos prazos, às candidaturas, à declaração dos seus prejuízos, à identificação da vistoria do Serviço da Agricultura, por exemplo, os apoios que poderiam surgir e em que momentos. Nós fizemos isso tudo em articulação com as juntas de freguesia em primeiro lugar e também com as paróquias, os seus padres. Isso foi fundamental. E o município já o disse e volto a reforçar, desde a primeira hora os serviços do município estiveram sempre disponíveis e no terreno para preparar não só essas vistorias prévias dos prejuízos, mas também depois de declaração. Sabem quantos processos é que houve de candidaturas até aos 5.000 euros de declaração de prejuízos no concelho? Se não estou em erro, vão ter aqui os dados todos concretos. Mais de 400 processos. 400 processos. São processos simples, mas era muito importante, em primeiro lugar, ir vistoriar o Serviço da Agricultura para saber se tiveram prejuízos ou não. Porque a seguir, aquilo que é declarado é preciso aferir se tivesse prejuízo ou não teve. Ardeu-lhe quantas alfaias, quantos animais é que morreram, o trator ardeu ou não ardeu. Há pessoas que ficaram, e sabemos disso, mas isso é a declaração de cada um, ao fim e ao cabo, que tiveram prejuízos superiores a 10 ou 15 ou 20 mil euros e declararam 5.000 euros. Isto também nos preocupa, mas aquilo que era possível através da Segurança Social e do Ministério da Agricultura, os serviços aqui, com as juntas de freguesia também, em primeiro lugar lembram-se que se fez uma declaração prévia na página da DRAPC para quais eram os prejuízos. Segundo, houve a candidatura até meados de dezembro. De imediato, e nós lutámos para isso, para alargar o prazo, houve a fase de prejuízo superior a 5.000 euros. Tivemos, e aí já eram projetos de fundos comunitários, acima de 5.000 euros. Também tivemos e com a comunicação que expliquei, com as juntas de freguesia, com os seus padres, avisos no lugares de costume, e esclarecendo também com as nossas equipas técnicas,
Houve a formatação das candidaturas aos fundos comunitários, leia-se PDR, para poderem submeter essas candidaturas, com prejuízos avultados de dezenas de milhares de euros. E, portanto, aí os valores eu não tenho noção, mas certamente, podemos, entretanto, durante a reunião, pedir aos serviços técnicos, dezenas, exatamente. Pronto, mas o que nós quisemos garantir na Câmara Municipal e com os nossos serviços de apoio das juntas de freguesia foi que as pessoas não tivessem que ter mais um dispêndio de dinheiro para fazer e elaborar candidaturas. Tivemos capacitados para fazer essas candidaturas e foram várias dezenas delas que foram feitas aqui. Agora, também nessa área, aproveitei agora esta conversa, neste momento, para dizer que também foi um momento importante e é uma almofada, poderá ser, esperamos que haja resposta da tutela, para que as pessoas minimizem aquilo que foram os prejuízos. Já agora, e para finalizar, o vereador tem coordenado uma equipa, o engenheiro Pedro Ribeiro, uma equipa com os nossos serviços técnicos de avaliação prévia das explorações agrícolas, em particular dos currais, das dependências agrícolas e das necessidades de repor esses mesmos animais e as intenções dos nossos agricultores e proprietários. Estamos a fazer uma avaliação de segurança e uma avaliação que é muito importante de quantidades. Do que é preciso? Não é receber as quantidades de cada um daquilo que precisa para cobrir o seu barraco, o seu curral, a sua dependência agrícola e os materiais a utilizar. Nós estamos a fazer essa avaliação e estamos a conversar com as pessoas. E para dar uma primeira resposta, já começámos um processo de fornecimento, disponibilização desses materiais, não só das doações solidárias que foram armazenadas no município para fazer essa distribuição, mas também utilizando o Fundo Solidário para poder fazer dar essa resposta. E essa resposta é no sentido de fornecer materiais para as pessoas reabilitarem com medições e garantias e avaliações da segurança e a forma de fazer para avançar com esse processo. E, portanto, esse processo iniciou há 15 dias, se não estou em erro, no terreno, com oferecimento e falando e articulando com o agricultor e o proprietário, e, portanto, esse trabalho está a ser feito. Estamos a falar de dezenas, mas há sempre aqui uma questão que não abdicamos, é da avaliação, quer de segurança, quer do critério, quer do tipo de intervenção e a qualidade de intervenção que tem que ser feitas e garantir também, em alguns casos, limite, o cumprimento das regras, estamos obrigadas do urbanismo e, portanto, tudo isso está a ser trabalhado e está a ser desenvolvido. Sr. Presidente, aqui por declaração de interesse, portanto, parte interessada também, porque fomos todos atingidos. Gostava que me explicasse isso. Então, mas como é que é? Eu tenho uma candidatura no âmbito do PRODER ao quadro 2020, no PRODER não, ao quadro 2020, não é? Há uma série de intervenções que vão ser feitas em instalações agrícolas. Como é que é? Eu vou começar a intervir agora com os materiais que a Câmara dá. Só para saber em que mãos é que está o proprietário rural e o nosso agricultor. Que é esse que nos preocupa. É o proprietário que nos preocupa e o prejuízo que teve. É sempre esse o problema e a questão, o foco. As pessoas que recebem 15 mil euros é uma compensação pelos prejuízos. Pois, mas pronto, já sabemos. E é nesses que estamos a intervir. É no agricultor que vivia da subsistência da sua agricultura, em primeiro lugar. Segundo, aqueles que tinham já de idade, uma questão afetiva muito forte que a gente sente e até identificado pelo Gabinete de Ação Social, e saber que, como disse, há uma dependência muito forte dos animais e da sua produção. E, portanto, a esses estamos a identificar e a dar prioridade. E também, em função dos animais que morreram e da exploração, e ela ser muito significativa relativamente, o que nós queremos também é repor para voltar a ter agricultura e haver o granjear da exploração agrícola, porque o somatório de muitas faz com que os terrenos não fiquem no futuro próximo ao abandono. E, portanto, tudo isto está a ser ponderado e avaliado. Dir-me-á, então, e acima de 5 mil euros, que é o caso das candidaturas ao PDR, o financiamento. Sim, importa claro. Se a Câmara está efetivamente sabemos, então fomos nós que os preparámos, 80 ou 90% deles, sabemos quais são esses agricultores. O que acontece é que ainda não há resposta e não há garantias que eles tenham o financiamento e o apoio, em primeiro lugar. Segundo, ainda não há nenhum caso concreto desses 50 ou 60 processos que estão candidatados
com dezenas de milhares de euros de prejuízo. No limite, vai haver verificação, vai haver mesmo verificação dos projetos da candidatura que foi formalizada. Esse é outro tipo de candidatura, porque esse tem auditorias. Podia haver um limite o quê? Nós termos ajudado a restaurar uma dependência agrícola, certo? 5 por 5, 20, 25 metros quadrados. Esse valor, esse apoio que vinha por outra ordem, solidária ou fornecimento de materiais, iria ser descontado àquilo que era a candidatura. Esse é o método, essa é a forma de conseguir, e essa é a sua preocupação, também a nossa, que não haja sobreposição. Agora, as pessoas não podem estar à espera de uma coisa que não têm a certeza se vão ter apoio, que é o projeto de investimento e financiamento. Não tenho a certeza. Quem é que tem a certeza, acima de 5.000 euros, que vai haver dinheiro para financiar o projeto? Não, as pessoas... Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando? Meses. Se calhar mais de meio ano. Terceiro, se entretanto, na nossa rede de explotar este processo e de fazer chegar essa recuperação de uma dependência agrícola, tivesse havido esse apoio de fornecimento de materiais como nós estamos a fazer, ia haver, com as equipas técnicas que vêm sempre ao terreno, iria ser feito descontar-se-ia essa questão desse material apoiado. Se me permite, não se coloca em causa, enfim, a benignidade da intervenção, do fornecimento de materiais, da intervenção da Câmara Municipal. Sim. É uma questão que importa esclarecer e dizer às populações é que aquilo que tem como garantido são 5.000 euros de compensação. O que for além de 5.000 euros é tudo conversa para boi dormir. Portanto, foi isso que eu acabei de explicar. Não sabemos não tem efetivamente garantia nenhuma Exatamente. Que possa haver apoio. É importante que se diga isto. Entretanto, poderá, se for mesmo muito grande, quer dizer, se tivermos em conta empresas, grandes empresas, isso é outro tipo é outro tipo de apoio. Agora, importa saber é que há aqui um limbo, portanto, há de facto aqui um hiato entre aqueles que pouco ou menos sofreram com esta calamidade e aqueles que muito sofreram com aquela calamidade, que é normalmente quem fica no meio aquele que se entala. Portanto, e por isso é que nós... parar que entre duas pedras quem fica lá no meio... O Sr. Vereador disse bem, não há garantias acima de 5.000 euros, é conversa de boi, como é que disse? Para boi dormir. Para boi dormir. É isso, exatamente. Não, mas disse bem. É que não sabemos quando e como isso vai ter apoio. Portanto, é uma questão que, para isso, se nós, entretanto, dermos algum apoio nesta questão de fornecimento de materiais, fica entregue. Se houver uma sobreposição eventual de recursos, será avaliado e vistoriado pelos técnicos que fazem sempre um acompanhamento e uma vistoria. Portanto, estamos completamente salvaguardados relativamente ao mistério. Antes da ordem do dia, mas se me permite, parece-me a mim que, com alguma, tirando algum produto, algum fruto alguma substância. Há bocadinho o Presidente falou num pacote específico para as áreas ardidas, portanto, cuja candidatura estará até finais de fevereiro. Disse-me, portanto, que iriam ser tratados todos os projetos. Quando falávamos das zonas industriais, dos lotes das zonas industriais, o Presidente disse-me que iria haver sim. apoio ao investimento às empresas. Às empresas. Portanto, obviamente que o empresário agrícola também é empresário. Portanto, era saber se efetivamente também aqui há intervenção, as nossas populações podem contar ou não com o apoio do município e, portanto, também na elaboração destes projetos. Sim, a questão ou sempre, aliás, como sabe, e todos sabem, desde sempre tivemos o gabinete de apoio empresário. Estamos a falar de empresas, não estamos a falar da agricultura. Não, agricultura. Não, mas não é isso. PDR é tudo o que tem a ver com empresas, explorações, e isto que falou e focou, que é acima de 5.000 euros, é empresas e agricultores que tiveram prejuízo acima de 5.000 euros. Isto que eu estou a dizer de apoio às empresas, às outras empresas, que são empresas de transformação, ou empresas industriais. Gostaria de ver empresas de transformação de produtos agrícolas, por exemplo? Não, nós gostaríamos, então, não estamos lutados só por isso. Por resíduos florestais, os transformassem em matéria sem dúvida. Olha, e como sabe, e é público, uma empresa está neste momento a instalar-se na zona industrial de Queirã para recolher, diria mesmo, a grande fatia
de frutos vermelhos da região toda, na nossa zona industrial. É para transformação. E aí vai encontrar a sua questão. O financiamento, se candidatar, que eu não sei se vai candidatar, é uma opção do empresário, será a uma medida do PDR similar àquela que é acima de 5 mil euros. É o PDR. Agora, não sei se é entidade ou se não interessa. Mas, não sei se vai candidatar ou não. Agora que o investimento está no terreno e se forem lá hoje, vem o terreno de terra aplanado e o empresário até maio vai ter que ter a unidade completamente instalada e a funcionar. E, portanto, é de transformação e é da recolha dos frutos vermelhos, em particular mirtilos e framboesa e groselha da região. A grande fatia, tenho a convicção, por aquilo que vi na última, um espaço alugado, no última campanha, esteve, não no município, mas fora do município, estava em instalações provisórias, a recolher a grande fatia desta área de negócio da região. Está neste momento a instalar-se na zona industrial de Queirá. Mas, claro, gostaríamos de outras, até para dar resposta àquilo que estamos a falar, do novo abordagem que tem que ser feita aos nossos territórios pós-incêndios destes incêndios. Agora, a questão dessa inovação que eu expliquei é para empresas na área da transformação metalomecânica, todas as áreas que podemos pensar e que será um processo, de acordo com as orientações que conheço em concreto, em específico, a forma, não podemos dominar todos estes pormenores técnicos. Será um pacote mais rápido, de decisão e mais, entre aspas, mais facilitador de resposta àquilo que são ideias de negócio para estes territórios que foram abrangidos. Esta é uma situação. Há outro programa que é o Repor. O Repor foram aquelas que foram atingidas pelos incêndios na área industrial e que tem que haver resposta porque arderam as instalações e agora como é que vai, que eu julgo, não tenho certeza, se as serrações e as carpintarias que arderam no concelho, por exemplo, na região, se vão através do Repor. É o Repor, certo? É uma medida específica que não é agrícola, mas é a exclusão do setor primário. Tudo que é setor primário tem um tratamento que é PDR. Tudo que é os outros setores, a inovação, é o Repor e a inovação produtiva das áreas abrangidas por incêndios. Portanto, há respostas, o município está disponível e ajuda sempre o empresário, o agricultor, como sempre assumimos desde a primeira hora. Portanto, tudo o que temos à disposição, colocamos no terreno para dar resposta. E tem corrido bem globalmente e, portanto, vamos continuar com esta metodologia, esta estratégia. Vamos entrar então no período de ordem do dia. Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Há uma questão. Vamos colocá-la à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Uma atribuição de um subsídio à União de Freguesias de Vozela, Passos Jarigues, 600 euros, tem a ver com o apoio relativamente à equidade que temos sempre garantido, de apoio a ter funcionários das juntas de freguesia e que houve aqui até à admissão de mais 10 colaboradores, face àqueles concursos que se verificaram, a reposição de um colaborador que é para afetar a esta União de Freguesias, Vozela Passos Jarigues. Houve aqui um deferimento em termos temporais, relativamente àquilo que tínhamos em expectativa e protocolado com a Junta de Freguesia. Portanto, assumimos aqui durante um mês a compensação por o colaborador que esteve em funções na Junta de Freguesia. Portanto, é um mês. E é esse o valor que estamos aqui a decidir, que hoje, no dia de hoje, esta União de Freguesia já tem ao serviço esse mesmo colaborador que nos batemos durante os últimos tempos, os últimos anos, para haver essa equidade. E, portanto, já está feita essa reposição e já não haverá necessidade de compensar recursos humanos à União de Freguesias de Vozela Passos Jarigues. Portanto, atribuir um apoio de 600 euros que é um mês de trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Aqui sim, um caso concreto de um empresário que viu a sua serração ardida e que identificou numa entidade de ensino um equipamento que ia ser substituído, e esse equipamento a ser substituído não era possível que não fosse protocolado e cedido a outra entidade que não fosse uma entidade de fins públicos e de interesse público, que foi ao município. E, portanto, a forma que encontramos
de que esse equipamento que estava obsoleto para a entidade de ensino e que era interessantíssima para o empresário que viu, após o incêndio estes incêndios de 15 de outubro, a sua empresa parcialmente ou totalmente destruída, houve uma resposta identificada. A forma de resolver e de conseguir colocar esse equipamento no empresário em regime de comodato, porque ele foi entregue pela entidade de ensino ao município de Vouzela, enquanto, e foi esse o pressuposto e essa a condição, enquanto aquele empresário estiver a trabalhar e precisar do equipamento, ele está entregue à sarração, neste caso. Se um dia deixar de laborar, ele vai ser revertido para o município e poder cumprir outra função, de, se calhar, de resposta a outro empresário ou para equipamentos de interesse público dos nossos armazéns, do nosso funcionamento, dos setores ligados com a marcenaria, neste caso em concreto, e serração. E, portanto, estamos a falar de um enferidor de fresas, um tensionador, afiador de fitas, máquina de soldar e afiador de lâminas. Também um trabalhador de comparadores. Portanto, é uma série de equipamento que dá a resposta, é importantíssimo para a empresa laborar, foi disponibilizada e está, neste momento, já a cumprir a função. É equipamento que foi protocolado e estabilizado entre não só o empresário, mas também perante a instituição de ensino que fez essa cedência ou essa doação. Vamos lá ver, portanto, o contrato é entre o município e o empresário. Certo. Isso não há dúvida, porque embora haja... Eu fiz aqui o enquadramento, como é que foi todo o processo. Aliás, já tinha até esse nome, bem me recordo. Vamos falar noutra reunião. Já tínhamos falado. Já foi a Assembleia Municipal e tudo. E foi a Assembleia Municipal, exatamente. Foi a doação. A aceitação da doação. A aceitação da doação. Pronto, neste caso, o Sr. Presidente falou na reversão. No caso de incumprimento necessário, aliás, tem uma série de condições do contrato mudado, e falou na reversão a favor do município. Pois, mas quem aplicou essa cláusula? Parece que preendido as suas palavras que foi a entidade doadora. Não, nada disso. Não foi? A entidade doadora de ensino doou ao município, ponto. Ponto, sem condições. Exatamente. Era isso só? Não, há um protocolo, mas é um protocolo genérico de entrega daquele equipamento. Eu, por acaso, não tenho aqui, aliás, nós já o decidimos. Nós já o vimos. O que estamos aqui a fazer... É sobre isso. Pronto, certo. Parece-me que havia aqui uma contradição. Não, mas houve essa entrega, a doação, ponto final. O que nós estamos agora aqui a fazer é colocar aquele equipamento que é muito técnico, é muito específico, naquilo que foi até o disputar de todo este processo. Está a dar resposta, está a cumprir aquilo que foi os pressupostos e a necessidade, e a resposta que, se não houver financiamentos, pelo menos já consegue ter a atividade a este empresário e não quebrar definitivamente essa mesma situação. Mas pronto, o município, porque é que, não é, num espectro global, como é que coloca ou faz um comodato? Tem que haver aqui os pressupostos, foi justificado com o incêndio, foi com a questão de retomar uma atividade e criar riqueza e um posto de trabalho, ou são vários, e a seguir, esse equipamento sendo do município, por qualquer questão, estas que eu já expliquei, regressa ao município e depois será decidido o que é que quer que seja com esse equipamento. Mas a questão é que está entregue à pessoa, neste caso concreto, em Sarcosa, Campia, e a carpintaria, julgo que no dia 2 já está a elaborar e já está a trabalhar. O que é que isso importa? Mas há uma questão, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Requalificação da estrada, quarto ponto. Requalificação da estrada municipal da Esteira ao cruzamento da estrada municipal 337 de Queirá. São uma aclaração de uma deliberação que tomámos a número durante. Isto tem a ver que, afinal, nós tínhamos deliberado pagar só esta Maria de Lourdes. Mas afinal a Maria de Lourdes são os filhos. Em vez de ser só à cabeça de casal, foi a todos. Tem a ver, em concreto, com uma escritura pública que vai ser feita, aliás, de compra e venda, ou certificada, relativamente a um valor de compensação na construção da rotunda de Queirá. Em vez de ser entregue essa verba só à cabeça de casal, vai ser distribuído pelos herdeiros, que têm 1/6
de toda essa herança, ou aquilo que era a herança, ou o prédio em causa. A senhora é viúva, né? Portanto, o Sim. filho também já tem direito. A questão é que o valor estava deliberado por nós, que seria só a senhora em causa, a cabeça de casal, a viúva, e herdeira habilitada. O que devia ter sido logo decidido é que todos os herdeiros que têm parte sobre aquele prédio é que deveriam ser compensados. Não sou técnico da área, não é? Não, mas não está muito fora disso, mas a senhora, o indivíduo de cabeça de casal, nós não podemos estipular o valor que cada um vai receber, porque as heranças, enquanto estiverem indivisas, como todos sabemos, estão incluídas em terminação de parte de direito. Não se sabe realmente qual é a parte que este dinheiro deve ir para um ou para o outro. Portanto, não me parece que haja até que a Câmara tenha procedido muito mal em mesmo pagasse à senhora. Certo, o que diz a A nossa... responsabilidade da cabeça de casal. Muito bem. O que disse a nossa jurista diz o seguinte: a deliberação, entretanto, encontra-se a ratificação da Câmara Municipal para explicitação dos herdeiros habilitados, bem como a menção das custas de celebração do ato. Ou seja, mais uma questão até de explicitação daquilo que é a parte que cada um tem perante... Se fosse à cabeça de casal também parece, da experiência que tenho, é que é quem fala sobre a herança, não é? Depois, a questão do direito de cada um é outra questão. Pronto, também parece isso, certo? Mas a jurista achou que esta era uma questão mais de explicitação, ao fim e ao cabo. Se ler aqui na ratificação da deliberação, é para explicitação dos herdeiros habilitados, bem como menção das custas de celebração do ato. Pronto, que é isso que está aqui, para ser Na ratificado. última reunião já tivemos uma decisão semelhante. Não sei se o se recorda aqui nas ordens de órgãos dela. Pronto. Mas é uma questão que continua a estar no mesmo foro do valor mantém-se e também da herança, portanto, nessa matéria. Ok, muito bem. Em volta a conta que essa tem aprovado por unanimidade. Aquisição de um terreno, uma parcela de terreno que ainda tem a ver a quando da construção do açude da Nogueira, que entretanto terá sido identificado. Parcela número 1, 573 metros quadrados, faz parte de marginal à linha d'água, no valor de 687,60 € e uma outra parcela de 3 mil metros quadrados de outro proprietário no valor de 2 mil euros, também, que é, ao fim e ao cabo, a área da bacia da dita barragem. Portanto, às vezes, muitas vezes, processos não estão bem instruídos e não podemos escriturá-los até que isso seja clarificado. Está em condições... São do açude da Nogueira. Sim, a Nogueira Alcoa. E, portanto, está construído, está em funcionamento. Teve água. Teve água, muita água. Teve muita água enquanto houve água em todo lado. Mas no verão houve alguns problemas. Nós temos algumas ditas praias fluviais no Conselho. Não há praias fluviais Nós sabemos que estamos a falar. Sim. Que eram represas que de facto Ficaram... têm, mas não é vocações de verão, têm ficado sem água. E sim. Calcular isso. Estamos de acordo. Estamos aqui a estragar dinheiro. Aliás, essas obras não eram nossas. Essa obra que está a falar é que eu acho que estamos a falar da mesma. Não é. Nem é da Câmara Municipal. Não, Nem é da Câmara Municipal. Mas atenção, portanto, podia até ser um Podia privado, ser, certo. um particular. Agora, importa ver é que, quando vemos as calças do próximo arder, não ardam também as nossas, além de apagar as das Esta próximas. questão, podemos falar em concreto, é esta, do açude da Nogueira. Esta obra foi financiada, foi dos açudes, tanto quanto, não sei se o vereador tem alguma informação relativamente a esta, não havia armazenamento nenhum naquele local e era uma preocupação na povoação de Nogueira em particular, naquelas populações limítrofes, nos anos anteriores. Depois da construção deste açude, houve um armazenamento muito significativo e até de forma tardia, até aos meses já de verão, de agosto, mês de agosto, em que teve armazenamento. Tenho essa ideia. Eu acho que todos os assuntos que nós construímos tiveram água sempre. Sim. Aquelas situações que está a falar, situações mais pequenas que podem ter acontecido em água. Há outras situações Que essas que até não são no município, que chegamos ao verão e estão a zero, é verdade. E não são no município. Nos preocupam que há muitos associamentos desses. Sim, e há a necessidade de intervenção, se calhar, não há É, de conservação. designado de conservação Sim. e reparação, com aumento da presença de águas da marugem e, tanto quanto julgo saber, por baixo, também da barragem dali esta pequena última que já foi feita no mandato do Sr. Presidente. Sim, da Malhada.
Sim, mas quando essa questão foi colocada, foi validado e verificado alguma fuga de água que pudesse existir. Essas, sinceramente, hoje não me preocupam. Preocupam é essas antigas. Não, mas isto foi avaliado à data. Agora, o que eu quero dizer é que essas antigas, tipo Andrus, e outras que já têm dezenas de anos, tem sido feita alguma manutenção, mas se calhar pode haver, porque são várias, alguma necessidade de conservação. E, portanto, isso também tem sido, ou está a ser, até agora, depois do incêndio, e em concreto Andrus, está-se já a fazer algumas obras, digamos assim, de limpeza daquilo que foi a destruição e até criar um corredor para tentarmos no futuro próximo vedá-la novamente a barragem, por uma questão de segurança, mas também por uma questão de se poder eventualmente até circular à volta para tirar partido de um potencial fantástico que é a barragem de Ambrus. Muito bem. Aqui então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a aquisição destas duas parcelas. Depois há aqui uma regularização, um valor em dívida por parte do que a vereadora quer explicar isto, da forma e qual é a proposta. É uma senhora que vive na habitação social e devido aos problemas de desemprego, portanto, ela teve alguma dificuldade em fazer o pagamento da renda e veio solicitar o fracionamento da dívida, que são 210 euros por 6 prestações mensais, portanto, que equivale a 3 meses, portanto, e cabe ao Executivo decidir, portanto, esse fracionamento em 6 meses. Certo. Há uma questão, estamos de acordo, quem vota contra se abstém, aprovado também por unanimidade. 3 meses de dívida, de renda, e fracionamento em 6. 3 meses de dívida, fracionamento em 6. Operações orçamentais, 1.096 euros e 593. 1.096.593 euros e 7 cêntimos. E 7 cêntimos. Operações não orçamentais, 146.326 euros e 56 cêntimos. Quanto, como sabemos, e é hábito, temos essa experiência, no início do ano civil, há a constituição de um fundo permanente e do mapa de fluxo de caixa e também fazemos geralmente, mas isso é um ponto à parte, mas a constituição do fundo permanente é de 5.000 euros, senhores vereadores. 5.000 euros. Em relação ao ano passado, há aqui umas pequenas alterações dos valores Estão parciais. Aqui, em termos parciais, a definição dos valores a afetar a cada uma das áreas. Em termos de matérias-primas e subsidiárias, está distribuído em combustíveis, em outros lubrificantes, refeições e outras coisas, é um valor de base. 5.000 euros. Foi não foi? Senão a entrega de... Não, então está. Não há problema nenhum, não se preocupe. Portanto, é esse valor e é de forma distribuída. E este é o mapa também de fluxo de caixa, é as duas coisas. Não. Então, constituição do fundo permanente, 5.000 euros e a distribuição. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O mapa de fluxo de caixa. O vereador explica. Então, bom dia. Portanto, isto no fundo corresponde ao saldo de gerência, que é um valor que neste momento está determinado de 1.085.415,13 cêntimos e corresponde, portanto, no fundo, ao valor que temos de saldo de gerência relativamente ao ano. Vai transitar para o ano. Paulo até disse que isto pode... Doutor Paulo. Doutor? Sim, depois para ficar meses. É a descrição e a avaliação final do ano e, portanto, é o valor que transitará. Portanto, a aprovação também é um documento técnico, mas é o valor... Tem o saldo de gerência que transitou no ano passado. 650. E depois... Portanto, este é o valor. A seguir vamos ter... Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é precisamente relativamente... é os fundos disponíveis poderem ser, também como decidimos no ano transato e os anos anteriores, é um aumento temporário dos fundos disponíveis, a disponibilização para poder aquilo que é a necessidade
de lançar, por exemplo, procedimentos de obras, poder ter fundos para poder acomodar o lançamento dos procedimentos. E, portanto, com obras que já transitam no ano passado. Transitam no ano passado. E tem a ver com um conjunto Portanto, de é a despesas utilização que dos fundos são disponíveis durante o obrigatórias. ano, utilizá-los agora, mais ou menos, relativamente às necessidades O setoriais. valor da antecipação, já agora posso dizer que é 1.329.475 Sim. euros. Ok. Também temos feito isto. Em voto a conta, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois, temos aqui o 11º ponto, que é um pedido de isenção de pagamento de faturas. O parecer dos nossos serviços técnicos é que é para indeferimento. Mas a aplicação do tarifário social. Porque a senhora pediu a isenção da água. Portanto, não vamos anuir a isso, que é, não há isenção do pagamento relativamente ao pagamento. Qual é que é a proposta, então? É o indeferimento do pedido de isenção da água, Certo. mas a aplicação do tarifário social. Indeferimento do pedido é óbvio. Ou seja, não isentamos, Não isentamos, mas aplicamos o tarifário social. Do pedido de isenção, aplicação do tarifário tarifário. social. Bem, Há uma questão, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto seguinte, 1, 2, 3, 4, não. 4 pontos. O que tivemos é diferente. Pois é. Peço desculpa, tem razão, porque eu estava a ver só a limpeza. Então o 12, o 14 e 15, exatamente, é a redução proposta de 50% relativamente ao pedido formulado, porque são questões privadas, individuais, e, portanto, redução de 50%. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Há aqui um pedido, efetivamente, exatamente, porque é uma IPSS, é essa a questão. O pedido de isenção, também, como temos sempre subscrito e autorizado essa isenção, também é que seja feita a mesma isenção das taxas para a limpeza de postos. É uma questão, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a isenção. Ponto seguinte, redução tarifária social sobre a vereadora. E o seguinte, já agora explicava Sim, aos são outros. situações de renovação do tarifário social. Eu penso que o primeiro será no resíduo sólidos urbanos. Não, é o contrário. Com o outro Onde é que parece? Independentemente os pressupostos socioeconómicos destas duas famílias aqui identificadas, portanto, em cada uma delas há problemas graves de saúde. Portanto, a primeira situação, a mais conhecida de todos, não é? Aqui da vila, são problemas graves de saúde, fracos recursos económicos, portanto, a renovação do tarifário social e o parecer de serviços é de referimento, portanto, isto está aqui, portanto, a proposta para ser votada. Portanto, mantém-se os pressupostos socioeconómicos, como o saúde também não melhoraram, portanto, vem aqui esta renovação. A segunda situação, portanto, trata-se de uma família de 3 pessoas, sendo que 2 delas apresentam os problemas também de saúde, uma delas, inclusive, tem um problema de deficiência, tem atividade de ação, portanto, eu também para a aplicação do tarifário social, neste caso, é no resíduo sólidos urbanos. Muito bem, então a renovação do tarifário social, estamos todos de acordo, aprovado por unanimidade, e o tarifário social sobre a faturação dos resíduos sólidos também, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, fim do período de ordem do dia, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a reunião. Muito obrigado e bom fim de semana.